Pelo menos 20 Instagrams ligados, feitos, criados por assessores ou gente ligada a assessores. Eu tenho os nomes, mas não vou divulgar agora. E interligado com 1.500 páginas, tá? Muitas delas fakes e outras que trabalham para fakes. Mas a senhora falou, então, tem funcionários públicos dos gabinetes deles que fazem esse trabalho? Os cérebros do processo. Sim. Tá? Os cérebros do processo. Então, assim, as páginas, tem gente que é gente que cuida e que é ligada a esse pessoal, mas não necessariamente pessoas que tenham função pública. Entendi. Agora, os cérebros do processo estão ligados e tem gente do gabinete do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Entendi. Além desses 20 Instagram, tem além de um grupo que fica produzindo material lá dentro do palácio mesmo, dentro do Palácio Planalto. Gabinete do presidente? Do gabinete do presidente. Gabinete do presidente? Do gabinete do presidente. Sejamos bem honestos aqui, bem honestos mesmo. Bem poucos estão realmente preocupados com a verdade. O que a gente busca na maior parte do tempo são percepções de verdades. São aquelas informações, aquelas interpretações do mundo que reforçam nossas crenças prévias. Ou seja, há um mecanismo psicológico nosso que nos leva a acolher certas verdades, vamos botar entre aspas aqui porque são certas interpretações do mundo, do que outras. E é por isso que as fake news elas são tão populares hoje em dia, porque elas trabalham com essa percepção da verdade, com essa construção da verdade a partir desses vieses. Nesse áudio do começo do vídeo aqui, a gente tem a Joyce Hasselman falando sobre o esquema organizado pelo governo de fake news, para propagar mentira na internet, para distorcer a realidade e para destruir reputações de opositores políticos, ou nesse caso agora, nesse momento, de dissidentes políticos do bolsonarismo. As fake news são um fenômeno muito poderoso porque trabalham justamente com essa percepção nossa da realidade. Quando você vai lá e recebe no WhatsApp uma notícia, você não vai parar todo o tempo, toda hora para investigar se aquilo ali é fato ou não, se aquilo é verdade ou não. Você simplesmente acolhe aquela notícia, se ela estiver de acordo com aquilo que você já acredita, e você passa adiante. Contestar fake news, enfrentar fake news, exige um trabalho constante de crítica, que a maior parte das pessoas não tem disposição de fazer. Não tem nem disposição nem tempo para isso. Então você vai e confia naquilo que você quer confiar. Basicamente é isso. Se você tem um certo viés político, você vai receber certa notícia e você vai acolher como se fosse verdadeira sem questionar. E se for contrário, de um viés político contrário, você vai questionar mesmo sem verificar os fatos. O que a campanha do Bolsonaro fez durante a eleição e depois também, quando eleito, foi utilizar esse grupo de pessoas que, segundo a denúncia da Joyce Hasselman e de outras pessoas também, né, porque se vier só da Joyce, a gente até poderia questionar porque ela não é uma pessoa muito confiável, mas vindo de várias fontes diferentes, você tem agora montando um cenário que apresenta pra gente essa equipe que, segundo a Joyce, é organizada pelo Flávio, pelo Eduardo e pelo Carlos Bolsonaro, os 3 filhos do Bolsonaro, uma equipe para criar fake news, para disseminar mentiras. E o que eles fizeram foi justamente isso, explorar certos sentimentos dos brasileiros, certas inquietações, certas revoltas dos brasileiros em torno da política e unificar essas pessoas na figura do Bolsonaro. Esse é um trabalho sofisticado e que exige grana também. Ninguém consegue criar uma fake news e propagá-la para milhões de pessoas se não tiver grana envolvida também. Eu vou recomendar que vocês assistam um vídeo excelente feito pelo Slow, que fala sobre as fake news, como elas são criadas, como elas são propagadas e o impacto que elas têm também na sociedade, porque esse é um fenômeno que veio para ficar. A manipulação da realidade sempre houve, só que agora é de um modo muito mais sistemático e muito mais abrangente, porque através das redes sociais você tem alcance de milhões de pessoas. Essas denúncias desse gabinete do ódio, ou gabinete da maldade, como se chama esse grupo bolsonarista para criar fake news, tem sido denunciado há muito tempo por jornais tradicionais, pela mídia tradicional, pela Folha de São Paulo, por outros jornais e também pela oposição política ao Bolsonaro. Isso tem sido feito já há muito tempo, desde o ano passado. Porém, a novidade nos últimos meses são bolsonaristas, pessoas que integraram isso muitas vezes, que conhecem como funciona, que também têm vindo agora a revelar isso. E esses dissidentes fortalecem a legitimidade dessa denúncia, embora a gente possa contestar ou questionar as motivações deles para isso. Se é meramente vingança ou se tem algum intuito mais nobre, o que eu questiono, o que eu duvido. Na verdade, para mim, isso aqui é um ato de vingança. Eles foram queimados pelo Bolsonaro, por esse gabinete do ódio deles, e agora eles querem também
retaliação. E agora quer expor isso, como ocorreu no caso do artigo do Felipe Moura Brasil para a Cruzoé. Ele faz um longo artigo lá expondo quem são essas milícias virtuais bolsonaristas, quem integra esse gabinete do ódio. O impacto foi tão grande, para você ter uma ideia, que uma das influenciadoras mencionadas pelo Felipe Moura Brasil, a Camila Abdo, fechou o canal dela no YouTube e fechou também o Twitter dela. Porque o que o Felipe Moura revelou é que essas pessoas são assessores parlamentares. Eles trabalham em gabinetes de certos deputados, recebem grana pública, recebem dinheiro público, e estão fazendo isso na internet. Só que, por outro lado, na denúncia do Felipe Moura Brasil, você vê apenas uma perspectiva da coisa, né? Ele opta ou ele escolhe certas pessoas para fazer isso, enquanto protege outras. E possivelmente a Joyce também fará isso. Ela vai escolher um grupo que ela quer destruir, que nesse caso são os 3 filhos do Bolsonaro. Ela está determinada a fazer isso. Ela tem deixado claro que os alvos dela são os 3 filhos, principalmente os 2, né, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, que são os mais próximos do Bolsonaro e os que mais influenciam o bolsonarismo. Ela já deixou claro quem são os alvos dela. E não me parece que ela vai sossegar até destruí-los. No entanto, quando você tem essas pessoas de diferentes pontos, né, de diferentes perspectivas, de diferentes posições, revelando essas informações, aos poucos eles vão se autodestruindo também. Eles vão implodindo porque são muitas pessoas envolvidas e cada uma dessas denúncias traz um vislumbre do que está acontecendo. Mas o que tudo indica é que isso leva aos filhos do Bolsonaro, como na denúncia da Joyce, ao Felipe G. Martins e ao Alan dos Santos, como na denúncia do Felipe Moura Brasil, e ao próprio presidente também. Porque nenhuma dessas pessoas estaria fazendo isso se não tivesse o aval do presidente, que é quem mais se beneficia disso. Você tem um grupo, você tem uma equipe que está trabalhando com guerra psicológica, com guerra híbrida, com desinformação, com fake news, dentro do governo do Bolsonaro. E possivelmente sob supervisão dos filhos do Bolsonaro, principalmente. As denúncias são sérias porque esse tipo de desinformação, como já tem sido estudado pelo mundo, em vários países diferentes, como no Reino Unido, que emitiu um relatório sobre isso, o Canadá também emitiu um relatório sobre isso, essa desinformação ela tem um potencial destrutivo nas democracias. Porque para você poder votar e atuar como cidadão de maneira consciente, você precisa ter acesso mínimo aos fatos e à realidade. E a verdade, né? A verdade verdadeira, aquilo que é a correspondência entre o discurso e o fato. Se você perde esse contato entre discurso e realidade, se aquilo que você consome na internet e aquilo que você propaga por aí, repetindo, for falso, isso vai corroendo as bases da democracia. Isso vai corroendo as bases do nosso exercício de cidadania. Você não pode tomar decisões acertadas e corretas tanto enquanto eleitor quanto cidadão, se você não sabe o que é verdade ou não, se você não sabe o que é fato ou não. E é um ponto interessante porque essa é uma das práticas básicas de regimes fascistas. No livro de Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, ele fala justamente sobre isso, sobre o potencial destrutivo e corrosivo das mentiras, das fake news, da desinformação no debate político. E é interessante porque quando você observa a história do fascismo e do nazismo, naquele momento, anos 30, o que você tinha era o rádio como meio de comunicação de massa. E o que o nazismo fez foi conquistar esse espaço, foi dominar esse espaço do rádio e usar o rádio como meio de propagar desinformação, como meio de propagar a ideologia dele. Isso foi algo que o Joseph Goebbels, o ideólogo e o responsável pela comunicação do nazismo, compreendeu muito rapidamente. Se ele dominasse o rádio e conseguisse usar esse veículo de comunicação para chegar aos alemães, ele dominaria a narrativa, ele dominaria o discurso. E poderia convencer as pessoas a qualquer coisa. Então, quando você tem rupturas tecnológicas, como o caso do rádio e no caso da rede social, você, por consequência, você também tem uma mudança de métodos e estratégias para atingir as pessoas e manipulá-las também. O que os políticos compreenderam nos últimos anos foi o potencial de manipular as pessoas através das redes sociais. E isso foi feito principalmente pela extrema-direita no mundo. A extrema-direita está muito mais avançada nos usos das redes sociais do que a esquerda. Eu li uma reportagem recentemente falando sobre a máquina do Trump, que já está em operação para a próxima eleição, e diz que a grana que está rolando agora para poder reeleger o Trump é exponencialmente muito maior, mas muito maior mesmo do que o que os democratas estão utilizando nas redes sociais. A esquerda no mundo, e no Brasil também, ainda não compreendeu a importância de você dominar a narrativa nas redes sociais, na internet. Então, por um lado, você tem grupos governistas, nesse caso, de extrema-direita, com dinheiro, injetando grana nisso, para propagar desinformação, e por outro lado você tem grupos de oposição política que nem sequer compreendem o valor disso. Não é nem que eles não estão investindo na rede social, eles não compreendem o valor disso ainda. Como essa avalanche de informação sufoca o debate, distorce a percepção das pessoas e manipula posteriormente em como elas vão votar também. Você cria toda uma narrativa, toda uma história em cima disso, uma série de monstros imaginários, inimigos imaginários, e isso é usado para canalizar os sentimentos das pessoas contra certos grupos. E eles sabem fazer muito bem isso. A extrema-direita conseguiu esse domínio nas redes sociais. Eles têm o domínio disso. Eles conquistaram esse espaço. Já que a gente está falando da Joyce Hasselman aqui, eu preciso abrir um parênteses.
Porque segunda-feira ela esteve no Roda Viva falando sobre fake news também, sobre desinformação, falou sobre esses grupos bolsonaristas, essas milícias virtuais, e ela foi confrontada várias vezes porque ela também propaga fake news. E levantaram a questão do dinheiro, dos 660 milhões de reais que seriam sido usados para comprar um grupo de comunicação para enfrentar o Bolsonaro na campanha eleitoral. Ela se referia aqui particularmente à Veja, provavelmente, mas ela não disse qual era o grupo de comunicação. E depois, no Roda Viva, ela disse que, na verdade, essa negociação não foi concretizada porque ela fez a denúncia e a denúncia dela, que chegou a muita gente, evitou que isso se concretizasse. Tá rolando um vídeo no Twitter agora, que eu vou botar para vocês o link aqui no comentário fixado, que mostra como ela se contradiz nessa questão. Porque ela diz no Roda Viva, segunda-feira agora, que isso não se concretizou, que ela fez a denúncia e isso não aconteceu, mas na Jovem Pan, em fevereiro desse ano, ela diz no programa Pânico que sim se concretizou, que foi pago em Bitcoin, ela sabe quem fez a transação e como foi feita. Então é complicado porque a gente está no ambiente de desinformação mesmo. Então você nunca sabe em quem você pode confiar. Se você não estiver constantemente em alerta, fiscalizando, investigando, questionando as coisas, você não sabe em quem confiar. Porque agora você tem a Joyce Hasselman, que é uma figura complicada, que também propaga fake news, querendo se pôr na postura de alguém que combate fake news. Em quem você pode confiar agora? Qual fonte é confiável? Eu acho muito engraçado porque os conservadores brasileiros dizem que eles são céticos políticos, né? Que a base do conservadorismo é o ceticismo político. E eles não são céticos, eles não são céticos mesmo, porque eles propagam as mais doidas teorias conspiratórias que você pode imaginar. Eles não são céticos políticos. Nem céticos políticos, nem céticos de conhecimentos também. Assim como quase todos nós, eles compram as histórias que estão de acordo com aquilo que eles acreditam, com a visão de mundo que eles defendem. Se tem uma história cabeluda, maluca, sobre o Lula, eles vão lá, compram essa história e propagam. Se tem uma história que é contra o Bolsonaro, eles vão lá e abafam. Isso não é verdade, isso é falso, isso é fake news. Então eu quero deixar essa observação aqui para nós. A gente tem que ouvir o que essas pessoas têm para dizer, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Lobão, Felipe Moura Brasil. A gente tem que ouvir o que essas pessoas dizem, porque elas foram alvos desses ataques também, assim como nós fomos aqui também. Nós e muitos outros canais de oposição ao governo fomos alvos desses ataques também. Então a gente sabe muito bem do que eles estão falando. A gente tem que ouvir o que eles têm para dizer, mas temos que ter muita cautela com o que eles dizem também, porque sempre ali no meio vai ter um detalhezinho que pode ser questionado, que pode pôr em dúvida toda a narrativa que eles constroem também. A gente sabe que esses grupos bolsonaristas, essas milícias virtuais existem. A gente sabe como eles operam. A gente sabe como eles trabalham. Mas é preciso ter muita cautela sobre as motivações dessas pessoas, desses ex-bolsonaristas, desses dissidentes, para atacar esses grupos. Por que eles estão fazendo agora isso? Por que não denunciaram antes? Se isso é algo imoral que eles condenam. Por que não denunciaram isso ano passado, quando ocorria durante a campanha eleitoral? E isso é ceticismo. E não apenas político, mas um ceticismo metódico. Por quê? Por que agora? Quero saber o que vocês pensam sobre esses dissidentes do bolsonarismo que vêm revelar agora grandes informações sobre milícias virtuais, que a gente já sabia que existia antes. O que você pensa que é a motivação dessas pessoas? Por que estão fazendo isso agora e não fizeram antes? Me digam aí no comentário. Deixa aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!